Boa tarde, meu povo. Boa tarde, João. Boa tarde, Leopoldo. Tenha Sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Tenha sede de Deus, tenha sede. Porque Deus tem sede de você. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Acredite em Deus, acredite. Porque Deus acredita em você. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Fale sempre com Deus, fale sempre. Porque Deus sempre fala com você. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Lembre sempre de Deus, lembre sempre. Porque Deus não se esquece de você. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Dê a vida pra Deus, dê a vida. Por Jesus deu a vida por você. Boa tarde, meu povo. Ao vivo, 15 horas 21 minutos desta segunda-feira, dia 10 de março. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia da nossa Santa Quaresma. Tempo de jejum, de penitência, de oração. Tempo forte para uma verdadeira conversão, uma mudança de vida. Assim nós iniciamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Palavra de Deus para nós hoje, liturgia diária. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em tua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em sua casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, palavra de Deus hoje, o Evangelho, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, 46. Jesus fala aos seus discípulos que quando o Filho do Homem vier em sua glória, sim, ele virá uma segunda vez. Veio o pobrezinho, pequenininho, bebê, recém-nascido, humilde numa manjedoura. Mas o Senhor virá pela segunda vez como Rei poderoso, misericordioso e justo. Rei cheio de misericórdia e cheio de justiça. Virá acompanhado de anjos. Então se assentará em seu trono glorioso. E todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Tem gente que acha que pode viver como bem entende. Tem gente que acha que pode zombar de Deus. Tem gente que acha e pensa que pode fazer como bem entende, mas não é assim que funciona. O Senhor é o justo juiz, misericordioso, que virá glorioso como Rei eterno para julgar cada um de nós. E nós seremos julgados pela misericórdia, pelo amor, sim, mas pela santa justiça. Ele é um Rei justo, que julgará conforme aquilo que nós escolhemos para a nossa vida.
Se nós escolhemos viver junto de Deus, se nós escolhemos o caminho da humildade, do perdão, do amor, da partilha, da penitência, do jejum, da oração, nós seremos separados, santos, para reinar com Ele nos céus. Mas, se escolhemos viver no orgulho, na vaidade, na arrogância, na prepotência, esquecendo dos outros e vivendo unicamente para si próprio, fazendo de si o próprio Deus e Senhor do tempo e da razão, seremos jogados no fogo eterno. Sim, o inferno existe e é para lá que vai os maus. É para lá que vai os maus. Ah, mas essa palavra é dura demais. Ah, mas essa palavra, essa pregação ofende os meus ouvidos. Eu não estou preparado para ouvir isso. Meu irmão, minha irmã, se converta. É isso que o Senhor Jesus disse. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que fala e é a Santa Mãe Igreja que prega há 2000 anos. A mesma verdade de Jesus, a mesma fé dos discípulos, dos apóstolos. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos a igreja de nós mesmos. Não somos a igreja da nossa verdade. Somos a igreja da única verdade, que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que virá pela segunda vez como Rei glorioso, justo e misericordioso, para julgar a cada um de nós. Estive com sede, com fome, estive nu, estive doente e preso. E todas as vezes que fizeste a isso a um dos pequeninos, meus irmãos, foi a mim que fizestes. Os 10 mandamentos da lei de Deus é resumido por Jesus de maneira plena em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando fazemos aquilo para o outro que nós queríamos que fosse feito para nós, nós estamos cumprindo os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o próximo, a gente observa os 10 mandamentos de Deus. Olha só, a gente não mata, a gente não cobiça as coisas dos outros, a gente não comete adultério, porque a gente não quer isso pra gente, a gente não oferece pro outro. A gente não peca contra a castidade. A gente honra o pai e a mãe. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos, nós conseguimos observar todos os mandamentos de Deus. E aí, se nós observamos o mandamento de Deus, de fato, nós damos de beber a quem tem sede, nós damos de comer a quem tem fome, nós vestimos os nus, nós visitamos os doentes, os presos, nós rezamos pela conversão dos nossos inimigos, daqueles que nos odeiam, pois Jesus disse: que graça tem, que vantagem há em amar, em gostar unicamente daqueles que fazem bem a nós, que gostam da gente. Gente, há tanta gente que nos persegue, tanta gente que nos odeia. Falar de Jesus nos meios digitais hoje, nos canais digitais, que hoje em dia não pode nem citar, porque um é brigado com o outro. Se a gente falar aqui um e não citar o outro, vice-versa, é bloqueado, é banido, enfim. Olha o mundo que nós vivemos, da competição, do querer ser mais do que os outros. Mas nós que nos colocamos humildemente,
no nosso lugar de servos e nos colocamos a servir e anunciar Jesus e as suas maravilhas ao mundo. Porque se nós somos felizes, nós queremos que os outros também sejam. E anunciar com alegria, com amor, com verdade, não a minha verdade, mas a verdade de Cristo e da sua igreja. Observando a palavra de Deus, observando o magistério da igreja, nós anunciamos Jesus ao mundo. E isso nos traz felicidade. Felicidade de que esta mensagem algum dia vai alcançar algum coração que estava perdido. E esse encontrará não a mim, mas encontrará o Senhor de tudo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, rezemos pelos nossos inimigos. Rezemos por todos aqueles que têm raiva de nós, que têm ódio de nós. Gente que não nos suportam, porque eles vivem na mentira. Vivem na enganação, no erro, e não suportam a verdade, pois a verdade, ela cura, ela salva, ela liberta. A verdade tem nome, Jesus. A verdade tem nome, Jesus. E este Jesus incomoda todos aqueles que vivem contrários ao que Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher. A nossa consciência nos diz, a Santa Mãe Igreja, que é um sacrário inviolável. Nem o demônio pode entrar na nossa consciência, aonde habita a nossa vontade. Somos livres. O Senhor nos fez livres para amar e também para odiar, se for a nossa escolha, gente. E o que nós queremos? O que nós queremos? A palavra de Deus diz que eis que Deus coloca à nossa frente a vida e a morte. E o que nós vamos escolher? Ser sensato, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, as coisas de Deus. Escolhe, pois, a bondade, a verdade, o amor, a mansidão, a humildade. E deixa de lado o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Observa, pois, os mandamentos para que possa demonstrar amor a este Jesus que é nosso Deus. Pois ele diz no Evangelho, quem me ama, observa os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus são os mandamentos de Deus, ele é Deus. E resumiu para que a gente pudesse compreender melhor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, que diante do Filho do Homem, diante de Jesus, Rei poderoso, que um dia estará à nossa frente, nós possamos ser acolhidos para o céu. Nós possamos apresentar diante de Jesus a nossa oferta de bondade, de mansidão, de amor, de doação. E assim ele possa dizer: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. As palavras doces de Jesus possam tocar ao nosso coração. Que possamos sempre estar atentos, que o Senhor virá para julgar a nossa vida, as nossas escolhas. Que Ele possa dizer:
Vinde benditos de meu Pai, vinde benditos, vinde benditos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O salmo de hoje, o Salmo 18, diz: Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Possamos cantar, meditando este Salmo 18, para que nós possamos acolher o Evangelho que nos foi proclamado nesta tarde de segunda-feira, as palavras de Jesus: vinde benditos para o reino que foi preparado pelo meu Pai. Que assim possamos estar sempre prontos para que as palavras do Senhor sejam espírito e vida em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cantemos. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras são espírito e vida. E o povo? Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, hein? Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 3. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 4 e última. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a minha voz, minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda-feira, 10 de março, quinto dia do nosso retiro quaresmal. A Igreja Católica é una. A humanidade, a humildade é o fundamento de todas as virtudes.
Ela é o reconhecimento da nossa total dependência de Deus e aceitação de nossa pequenez diante da sua grandeza. Neste quinto dia da Quaresma, vamos meditar juntos sobre a virtude da humildade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, se despediu dos apóstolos, quando conversou com eles sobre as coisas que guardavam em seu coração, que constituíam uma espécie de testamento, dirigiu a seu Pai esta prece comovente: Não rogo só por eles, mas também pelos que, pela pregação deles, crerem em mim, para que todos sejam um como vós, meu Pai, o sois em mim e eu em vós. João capítulo 17, versículos 20 ao 21. A verdadeira igreja de Cristo deve, pois, antes de tudo, ter a unidade. Que a religião católica seja una, nem é preciso insistir nisto. De tal modo é notório que a nossa fé é una e nosso ideal moral é uno. A unidade da fé. Em qualquer recanto do mundo onde um católico, branco ou preto, amarelo ou vermelho, se encontre com outro católico, apesar da diferença de traje, cor dos cabelos e dos olhos, do idioma, da comida, concordam eles em uma só coisa: têm a mesma fé. O negro católico recita palavra por palavra o credo como um esquimó, o indiano católico como o inglês, o francês ou o húngaro. Entre nós, prega-se em cada púlpito a mesma fé, não só nas igrejas de uma mesma cidade ou de um mesmo país, mas em cada igreja católica do mundo inteiro. E por isto que temos uma só fé. Temos também uma só liturgia. Quem fez numerosas viagens ao exterior, quem visitou diferentes povos, não pode diminuir esta impressão profunda. Chegando a uma cidade estrangeira, não conhece nela uma só alma, mas quando entra em uma igreja católica, onde um padre reza a missa solene, está paramentado como na sua terra. Se vê os fiéis ajoelhados como na sua terra, ouve rezar o credo como na sua terra, se sente em casa. Fora da Igreja Católica nunca encontramos isto. No decurso do verão de 1934, os escoteiros de cerca de 40 nações estavam reunidos no Jamboree de Godolo. Os países não católicos tinham seus ofícios religiosos separados, conforme os países. Mas nós convidamos todos os escoteiros católicos do mundo inteiro para a mesma missa, e todos juntos cantaram, rezaram, comungaram. Cada um sentia-se como que na sua pátria. Sim, essa unidade é um sentimento profundo emocionalmente. É então que a alma humana transborda de amor à sua igreja. Ah, como gosto dessa casa. Por quê? Porque ela é uma sólida casa de família cheia de preciosos tesouros. Uma casa sólida, edificada no rochedo. A onda nada pode contra o rochedo. Nem uma vaga hostil, nem a tempestade, nem o vendaval pode qualquer coisa contra ela. Que ventura habitar neste rochedo sólido. Se sou católico, estou abrigado. Uma casa de família, acha-se nela um pai, o Santo Padre,
Acham-se nela antigas tradições. Meus antepassados viveram nela e nela morreram. Se sou católico, estou em minha casa. Um tesouro, os 7 sacramentos, 7 fontes abundantes derramam suas graças preciosas. Onde quer que ponha os pés nesta casa, sinto Cristo invisivelmente presente. É santo o ar que respiro. Se sou católico, sou rico. Mas não é só a nossa fé que é una, porque temos também a unidade do ideal moral. Leis comuns nos unem e nos auxiliam a atingir um escopo moral comum. No mundo inteiro, os mesmos sacramentos nos ajudam a observar as mesmas prescrições morais. Essa unidade moral católica liga pequenos e grandes, pobres e ricos, e não se pode transigir com ela. A Igreja sempre guardou com zelo a doutrina de Cristo e nunca se afastou, nem se deixou afastar dela. Às vezes, a moral católica impõe exigências penosas aos instintos depravados. Às vezes, fere ao vivo, mas não transige. Vêm umas pessoas e se apresentam para casar-se, mas os primeiros esposos ainda estão em vida. A Igreja Católica não os casa. Eles abandonam a fé por despeito. A Igreja olha-os tristemente, mas não pode ceder. Não pode abandonar uma só letra dos mandamentos de Cristo. Essa fidelidade, esse apego, que não conhece abandono de princípios, eis o que se impõe a todo homem que reflete seriamente. A Igreja tolerou que países inteiros se separassem dela, mas não cedeu nada da fé nem da moral cristãs. Não cedeu em um só dogma da fé. Preferiu ver todo o Oriente separar-se dela. Não renunciou a uma só letra de sua moral. Preferiu ver toda a Inglaterra separando-se dela. Perante César, poetas e filósofos prostravam-se no pó. A Igreja jamais se emocionou com uma promessa, nem tremeu ante uma ameaça. Mas dessa unidade indiscutível não decorrem uma rigidez, uma rotina e uma uniformidade perigosas? Tal é a pergunta que fazem alguns. Quem conhece a vida da Igreja Católica nos diferentes países e nas diversas raças pode facilmente responder a isso. Com efeito, é realmente admirável que, ao lado da unidade guardada rigorosamente nas coisas essenciais, a Igreja, nas coisas não essenciais, sabe adaptar-se às particularidades de centenas de povos. O Papa é venerado com o mesmo amor pelo holandês como pelo espanhol. Na missa, o americano e o francês adoram com a mesma humildade a Cristo, que desce entre nós. As bases dogmáticas do culto de Maria são as mesmas entre os poloneses como entre os alemães. E, no entanto, cada povo, nas manifestações da sua vida religiosa, sabe mostrar traços individuais, sem que a unidade famosa da fé sofra a menor brecha. De acordo com o Anuário Pontifício de 2023, há no mundo cerca de 407.872 padres católicos. Todos são sacerdotes do mesmo Cristo. Todos são padres da mesma igreja. E, no entanto, que imensa diversidade entre eles. Diversidade de caráter, de conhecimento, de língua, de semblante.
e todavia vede um congresso eucarístico internacional. Os padres americanos de rosto raspado, os padres africanos, os padres chineses e os demais padres indígenas estão sentados uns aos lados dos outros e saúdam-se na mesma língua materna da Igreja. Paz vobis, frates e Cristo. O príncipe de Saxe, que deixou tudo para fazer-se simples padre jesuíta, beija a mão de um bispo negro, que talvez tenha deixado apenas uma barquinha de pescador, como os apóstolos. Eles falam uma única língua, a língua da caridade. Um só coração lhe pulsa no peito, o coração de Cristo vivo entre eles. Mostra-me uma sociedade, espalhada pelo mundo inteiro, cujos membros amem tanto sua pátria e, no entanto, sejam animados de uma mesma ideia. O missionário dos Hotentontes ou do Congo, o vigário de uma grande cidade ou padre desconhecido de uma aldeiazinha perdida, cita-me uma tal sociedade, e se a citardes, tereis de chamá-la a Igreja Católica. Não tem inteira razão Santo Agostinho quando fala nestes termos da Igreja Católica? Ó grande Santa Igreja Católica, verdadeira mãe dos cristãos, com justa razão não proclamas apenas que devemos adorar a Deus, que é para nós a vida eterna, mas cultiva ainda tal amor aos homens, que fornece remédios para as doenças de que sofrem as almas por causa do pecado. Ensina as crianças de maneira infantil, dá paciência aos velhos, ensina as mulheres a obedecerem aos maridos, não para a satisfação dos seus desejos, mas pelos filhos, e para que elas edifiquem a vida de família sobre uma obediência pura e fiel. Induz os filhos a obedecer voluntariamente às ordens dos pais. Coloca os pais, pelo reinado da bondade, acima dos filhos. Une os homens entre si pelos laços da religião, que são mais fortes que os laços do sangue. Junto o parentesco natural, conservando os laços naturais, ao amor sobrenatural, pela lembrança dos antepassados comuns. Liga entre si os cidadãos, os povos, os homens, de maneira que eles formam não somente uma comunidade, mas também uma fraternidade. A Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, porque há nela, e só nela, essa unidade pela qual o Salvador, na última ceia, tão ardentemente rogou. A Igreja Católica é feliz de ser a única Igreja de Cristo, mas em compensação, pensa com dor em quão longe ainda está de ser realizado o desejo que enchia o coração de Cristo. Um só rebanho e um só pastor. E quando, no decurso da sua história, pequenos ou grandes ramos se soltaram da árvore da verdadeira igreja, a nossa igreja olhou chorando para os que o partiram. Como uma mãe olha chorando para o filho que deixa por despeito o lar familiar. Com que amor ansioso a igreja trabalha na propagação do cristianismo, mas como roga também pelos que não são mais seus filhos, não por espírito de despotismos, como pretende seus inimigos, mas por compreensão da vontade de Cristo, que pedia um só rebanho. Roguemos, pois, frequentemente e com coração fervoroso por aqueles que hoje em dia ainda estão fora da Igreja de Cristo, a fim de que também eles se tornem a encontrar em um só rebanho, sob um só pastor, e seja realizada a prece do Senhor na última ceia.
Que todos sejam um como vós, meu Pai, sois em mim e eu em vós. João capítulo 17, versículo 21. E vós, irmãos, que pela graça de Deus sois católicos, isto é, membros da verdadeira Igreja de Cristo, enchei-vos de alegria e de orgulho. Alegrai-vos se a Igreja está na alegria, entristecei-vos se a Igreja sofre. Orgulhai-vos de vossa Igreja triunfa. Sede solícitos em trabalhar por vossa Igreja. Sede corajosos em tomar partido por vossa Igreja. Inquietai-vos se nada tendes feito por ela. E seja-vos dado um dia alcançar a recompensa eterna, por haver sido filhos fiéis de vossa mãe. A Igreja una, santa, católica e apostólica. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, dizemos este Pai Nosso, esta Ave Maria, pela unidade da Igreja que é una, santa, católica e apostólica, da Igreja de um único batismo, de um único Senhor. Rezemos pela unidade dos cristãos. Rezemos pela saúde e pela vida do Papa Francisco, o nosso pastor. Rezemos pelos bispos do mundo inteiro, por todos os ministros desta Santa Mãe Igreja, por todo o povo. Rezemos pela unidade da nossa igreja doméstica, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Rezemos pelos pais, mães, filhos e irmãos, que a família seja sagrada, como a Sagrada Família de Nazaré. Rezemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, na tarde desta segunda-feira, dia 10 de março. Rezemos e roguemos pela nossa conversão, pela conversão do mundo inteiro, pelos nossos inimigos, pelos inimigos da Santa Mãe Igreja, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus se digne a nos abençoar, a guardar a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, e dai-nos uma verdadeira conversão, uma santa quaresma. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu povo. Assim nós terminamos Muito bem. o nosso encontro. E assim podemos Vou apenas te acompanhar. cantando, terminando o nosso encontro de hoje. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Essas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a vossa minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.